Alan, Reinaldinho. Vem pra cá. O Alan é o cara aí da Sega, o nosso mágico, nosso líder da Sega. Convidei ele para falar hoje sobre como se vender. O pitch walk leva até 10 minutos. Então, durante esses 10 minutos, ele vai poder falar com vocês. Se vocês quiserem, se ele terminar, quiser abrir para perguntas, é tudo dentro dos 10 minutos. Ok? Então, valeu. 10 minutos. Alan, chega aqui. Vamos receber aulas. Uma salva de palmas, pessoal! Valeu, Marlon. Obrigado. Aí andamos. Bora, pessoal! Ele começa aqui, aonde ele vai terminar, a gente não sabe. Mas bora fazer o pessoal aqui. Vamos para cima, pessoal. Hoje a gente elaborou uma apresentação um pouco diferente aqui para vocês. Na verdade, a gente se provocou internamente. Eu sento do lado do Marlon, lá no PO Hub. E por que eu estou lá, né? Porque é o ecossistema de inovação. Né? Se vocês querem inovar também, vocês também querem conquistar novos clientes, vocês certamente estão buscando inovação empresarial para o negócio de vocês. E, acima de tudo, para você conseguir construir tudo isso, conseguir construir inovação, conseguir construir relacionamento, conseguir conquistar novos clientes, você primeiro precisa aprender a se vender, não é verdade? Né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre vendas. E, para vocês entenderem um pouquinho quem sou eu sou o Alan Reinaldinho, como o Marlon falou. Eu sou empreendedor, já desde 2010 no mercado. Tenho hoje 4 negócios. Tenho empresa de sistema de gestão ERP, tenho uma distribuidora de bebidas, tenho a empresa de consultoria empresarial e tenho recentemente uma nova empresa de consultoria que eu abri com o meu sócio, que está lá, o Lucas. A gente criou uma nova empresa de consultoria. Por que, Alan? Se você já tem outra empresa de consultoria? Para eu ser o meu próprio concorrente. É uma sacada extraordinária. Por quê? Quando você vira seu próprio concorrente, você consegue evoluir mais rápido. Porque uma coisa é você ficar olhando o concorrente fora da sua empresa. Você sempre vai ficar buscando potenciais de implementação para você inovar no seu negócio. Só que você olhando para a empresa do mercado, muitas vezes você não vai ter acesso à íntegra das estratégias que essas empresas fazem. Então é por isso que eu sou um cara disruptivo e inovador, já quebrei 2 empresas também, né? Às vezes vocês devem estar pensando, nossa, você é bem sucedido. Não, eu já fracassei. E, detalhe, mesmo quebrado, mesmo devendo, fiquei devendo milhões já no mercado, mesmo devendo, eu consegui vender essas empresas. E aí, será que eu entendo um pouco de vendas? Acho que sim, né? Você conseguir vender uma empresa quebrada não é para qualquer um. Eu fiquei devendo, passei pelo Vale da Morte, não sei se alguns aqui já devem ter quebrado, mas eu passei pelo Vale da Morte, pensei em me matar, né? Uma frase até ruim de falar, mas eu vivi isso na pele. Eu sofri e eu consegui me reinventar. Por quê? Porque eu tinha 2 opções. Ou eu fechava aquele emprego, fechava aquela empresa, ou eu vendia aquele negócio. E foi isso que eu pensei. Só que as minhas ações na hora de vender não foram as melhores ações. Por quê? Como alguns já devem ter quebrado, você sabe que quando você quebra, o seu alto astral cai, a sua autoestima baixa. E fica difícil de você criar um pitch poderoso de vendas. Não é verdade? Então, o que eu fiz? Eu saía desesperado tentando vender essa empresa para as empresas que estavam próximas a mim. Era um Lavacar, lá no Auer, na frente de onde era o HSBC, que na época tinha 3.000 funcionários. E esse Lavacar eu comprei porque ele era do lado da casa da minha mãe. E eu lembro muito bem que eu pedia para o dono do estabelecimento para que eu pudesse lavar carros lá, para eu poder ganhar uns trocados, R$20, R$50. E foi isso que aconteceu. Eu vi aquele negócio crescendo. O dono daquele empreendimento prosperou, ele comprou carro, ele comprou casa, sempre andava com carro 0 do ano. E eu olhava para aquilo e falava, esse negócio deu certo para ele, também vai dar certo para mim. Só que aí foi o primeiro aprendizado que eu tive, que foi o quê? Diversificar o meu negócio. Nessa época eu já tinha minha empresa de consultoria e eu
resolvi comprar esse lavacar, porque eu tinha um recurso, eu estava conseguindo ganhar dinheiro nessa época, era em 2013 isso, e eu consegui ganhar bastante dinheiro nessa época. E aí eu queria reinvestir esse dinheiro. Só que eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Hoje eu vou diversificar o meu investimento, né? Isso foi o primeiro aprendizado. Diversifique os seus investimentos, mas nunca diversifique os seus negócios. Então esse foi um aprendizado poderoso que eu tive nessa época. E eu mudei a estratégia na hora de vender. Ao invés de eu sair desesperadamente, batendo de porta em porta em outras empresas que estavam ao meu lado, eu pensei comigo, como que eu posso agir estrategicamente para que eu possa vender esse negócio? E foi aí que eu tive um insight de visitar agências imobiliárias, que na época, pelo menos nessa época, em 2013, as imobiliárias, elas estavam começando a vender negócios. Hoje já é normal imobiliária vender ponto comercial, mas nessa época ainda estava começando. E eu tinha um cliente que tinha uma imobiliária, e eu cheguei para ele e falei, ô Sandro, me diga uma coisa, você está começando a vender empresas, será que você consegue vender a minha empresa? Ele falou, consigo, a gente está criando esse novo portfólio de negócio aqui dentro, e eu quero anunciar a sua empresa. Eu falei, qual que é seu negócio? E aí eu tive mais um aprendizado. Qual é o segundo aprendizado que eu tive? Que para você vender, em primeiro lugar, você precisa saber se posicionar. Quando eu saía para vender desesperadamente, ninguém queria saber de comprar o meu negócio. Quando eu inverti a oferta, ao invés de eu sair e oferecer, eu fiz as pessoas quererem vir comprar de mim. Então eu anunciei esse estabelecimento em uma imobiliária, essa imobiliária começou a gerar potenciais compradores para mim e eles vinham me visitar. Vocês acreditam que 7 dias depois que eu anunciei, eu consegui vender o lavacar, que eu estava quebrado, e eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel do mês seguinte? É realmente impressionante. Foi uma jornada extraordinária. Eu perdi muito dinheiro, mas eu construí uma coisa que nenhum dinheiro compra, que é uma história para contar, que é um repertório. Então, você precisa entender que o processo de venda, ele acontece através do repertório que você cria. Não adianta você sair focado especificamente para vender o seu produto ou o seu serviço. Por quê? Porque ninguém está preocupado com o seu produto ou com o seu serviço. As pessoas estão preocupadas em resolver o problema delas. Então, você tem que parar de se preocupar em vender o produto e encontrar qual é a necessidade do seu cliente. Tudo que eu estou falando aqui, vocês certamente já sabem. Mas o que deve faltar, às vezes, é para você implementar esse método no seu negócio. Que é, para de olhar para o produto e olha para a necessidade do seu cliente. Escuta o seu cliente. Olha o que ele está percebendo de valor. Quais são as percepções de valor que o seu cliente tem? Ele está olhando preço? Ele está olhando relacionamento? Ele está olhando modelo de negócio? Qual é a necessidade que o seu cliente olha? Quando você começa a ter esse viés de trabalho, de abordagem, você vai começar a ter os problemas do mercado. Quando você descobre os problemas do mercado, aí você vai para a segunda área, que é o quê? Apresentar os benefícios. Qual que é o benefício que o seu produto ou que o seu serviço resolve ou gera para o seu cliente? Então, você entendeu as necessidades, mapeou as necessidades, e aí você vai apresentar os benefícios, que são justamente as percepções de valor que o seu cliente quer ouvir antes de contratar alguém. Não é aquilo que você acha que deve ser, mas é o que o seu cliente olha. Então, para de ficar olhando para o produto e olha para a necessidade. Daí, lista todos os benefícios, que são as percepções de valor que o seu cliente vai olhar. E aí, quando você conseguir implementar esse método, certamente você vai conseguir trabalhar